Olá a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog A Sua Igreja e quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Vou ler uma palavra, né, baseando aí no nosso título, né? Vamos ler Jeremias 5, (26). Porque ímpios se acham entre o meu povo. Cada um anda espiando, como uma gaiola cheia de pássaros. São as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis no fim disto? A palavra de Deus, ela nos mostra que pessoas estão dentro, misturada com o povo de Deus. Podem ser pastores, membros velhos de igrejas, pessoas que estão ali, que conhecem a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus ela mostra que não julgam, não cuidam, né, da causa do pobre, do necessitado, são pessoas que estão sobre cabeça, como pastores que há hoje no nosso meio, que ficam só engordando e se enriquecendo, fazendo com que o pobre fique mais pobre. Não se preocupam, né, se os pobres estão prosperando. É isso que está dizendo essa palavra. Mas as pessoas, elas se incomodam, né, quando a gente prega a palavra de Deus, da maneira que Deus quer que seja pregada, para que as pessoas venham, né, a se converter dos seus maus caminhos, aceitar Jesus de fato e de verdade, proceder da maneira que Deus quer, né, porque Deus não muda, é isso que diz a palavra de Deus, e essas pessoas elas ficam se engordando. Elas não se preocupam com as pessoas, elas querem mais e mais. É a ganância que está acontecendo hoje no meio das igrejas, que é uma coisa horrível, nojenta que acontece, né? Pregamos assim a palavra de Deus para que as pessoas venham, né, a aceitar o Senhor, porque você vai ter que escolher um lado, né? Moisés, ele disse no passado assim: olha, aquele que é do Senhor, venha e fica aqui do lado, que era para ir para o lado que ele estava. E quem não é, infelizmente, Deus não vai obrigar ninguém a seguir ele. Mas você tem que ver que há um castigo. Há algo preparado para aqueles que são os filhos da desobediência. Se você escuta a repreensão de Deus e você se revolta, você é considerado um bastardo, não filho. Porque você está sem correção. As pessoas que têm se revoltado contra a palavra dita neste blog, por que essa palavra, gente? Você vê pessoas pregando, falando, tá? Mas as pessoas estão se revoltando, querendo agredir, sabe? Falando coisas, mas não mostra na palavra de Deus o que elas estão firmando. Não, mas naquele tempo, não daquela maneira, não, mas assim podia fazer naquele tempo, mas hoje é diferente. A palavra de Deus fala que o Senhor não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Então as pessoas inventam várias coisas, mas elas não têm coragem de se arrepender. Elas não têm coragem de olhar para Deus e falar: Senhor, pecamos gravemente, perdoa, né? A falta de arrependimento no ser humano, ela brota a cada dia, né? Todas as pessoas estão aí, sabe, sendo levadas para o engano porque não querem dobrar os seus joelhos. Dobra os joelhos ali fisicamente, tal, mas na hora dela ser confrontada com a palavra de Deus, ela vê que ela está errada, ela vê que a palavra de Deus ela mostra um futuro que não é bom, né? Então ela prefere
sabe, se envolver no seu engano do que aceitar. Falar, poxa, Deus está se desagradando com esta geração de igrejas que são abominações aos olhos do Senhor, né? Então você vê que o dia do Senhor está muito próximo, porque as pessoas estão errando, elas não querem saber, elas não dão braço a torcer, elas vivem no mundo moderno. Então vamos levar a modernidade para dentro das igrejas, vamos montar um paraíso aqui na terra, vamos prosperar, vamos nos enriquecer. E Deus, que Ele é Deus, Ele já é rico mesmo, então Ele não tem que pitar nada aqui embaixo. Mas não é isso. Então Deus, Ele diz assim, ó, na palavra dele: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Será que os tempos mudaram? Você pensa que você está no conforto da sua igreja? Você pensa que você está aí sentando no banco da sua igreja e as coisas estão acontecendo errado e você não? Se o pastor estiver errado, deixa que ele se vire com Deus. Ah, se aquele mesmo estiver errado, ele que se vire com Deus. Não, você vai pagar, você vai responder para Deus, né? Porque a palavra fala sobre a atalaia. Você vai responder para Deus se você se calar. Será que Deus quer que você fique calado? Que você fique calada? Será que o argumento que o seu pastor ou o seu líder religioso ele usa, que não é de acordo com a palavra de Deus, não tem um fundamento, sabe? Não está escrito em lugar nenhum. Essa desculpa que ele usa, será que vai livrar você no dia do Senhor? No dia do julgamento? Será que isso vai... Ah, não, mas o meu pastor falou. Mas Deus não quer saber. Deus, Ele quer saber se você está observando a palavra dEle. Então você tem que parar para pensar se você realmente ama Jesus. Se realmente você ama a Deus. Se você realmente ama o Senhor. Né? Porque no dia do Senhor, né? No dia do julgamento, no dia do arrebatamento, tudo vai pesar para você. O seu pastor, se ele já está torto, você tem que entender uma coisa: ele já é um forte candidato a ficar aqui na terra. Ele é um forte candidato a ser, quem sabe, né, lançado no lago de fogo, enxofre. Agora, você quer ir junto? Porque eles, né, os falsos profetas, eles enganarão a muitos. Se possível, até os escolhidos. Eles vão arrastar as pessoas para o inferno. Aí Jesus, ele fala, né, na palavra dele: não castigaria eu essas coisas, diz o Senhor. Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Então você vê que o povo de Deus, ele, em vez de desejar a vontade de Deus, não, ele deseja a vontade do homem. Sabe, está errado, as pessoas estão vendo o erro, as pessoas falam, gente, olha, como a irmã Daiane estava falando para mim, que no trabalho dela, a menina dá 40% do seu dízimo na igreja. Nós sabemos que o dízimo é a 10ª parte, né, que Deus pede. Então a pessoa dá 40% de dízimo, né? Ela não pega e dá o dízimo dela e dá a oferta. 40% de dízimo, aonde? Onde? Faça as contas, vê a tradução, vê o significado da palavra. 40% de dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Então, vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho aqui no dicionário. Né? Porque os pastores, como diz essa palavra, se enriquecem, né? Vamos ver aqui. Vamos ver. Dizimar. Antiga contribuição ou imposto equivalente à 10ª parte de um rendimento. Algarismos ou números decimais escrito à direita da vírgula decimal, sendo que os mesmos se repetem infinitamente. Então é a 10ª parte.
do rendimento, salário, daquilo que a pessoa ganha. Mas você vê que os pastores, eles, como diz essa palavra de Deus, que existem pessoas escondidas no nosso meio, né, que querem pegar as pessoas como numa gaiola, que só, diz aqui a palavra de Deus, cadê? Laços, né, perniciosos com os que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Você vai dar 40% de dízimo. Sabe, gente? Não existe isso. Isso é enganação, né? Porque eles estão se enriquecendo, se engordando. Mas estamos aí pregando a verdade. Você que, sei lá se vocês têm estudo ou não têm estudo, não sei que tipo de amor que você tem por Deus, pela palavra de Deus. Mas nós lutamos aqui para preservar a palavra de Deus, né? Lutamos aqui para pregar a verdade. 40% de dízimo, né? Está aí se enriquecendo. Eles estão se enriquecendo à custa das pessoas que não lêem a palavra. As pessoas que, tá bom, tá falando isso. Gente, temos vídeos aí de pastores que chegaram e tiveram relação sexual com a mulher, né, de um membro da igreja, né? Aí a membro falou que teve uma revelação, que Deus mandou que ela se deitasse com o pastor procurou na palavra de Deus, achou uma palavra lá dele, né, porque não era de Deus, que podia ter relação com uma mulher casada. Então ele pegou, foi pra cama com ela, a esposa dele deixou, o marido dela deixou, e disseram que era vontade de Deus, que não tinha pra onde correr. Então você vê que eles não se contentam. Os pastores hoje, eles estão como o caldeirão do inferno. A fome, ela não está saciando. Muitas pessoas são tragadas para o inferno. Os pastores estão tragando todo o dinheiro das pessoas. Os bens estão surrupiando, estão invadindo a casa das pessoas, estão entrando lá. Não há nada errado o pastor fazer uma visita, comer alguma coisa, não, mas estão como, sabe, chega na hora do almoço, tem que estar na casa do membro almoçando. E se deixar, como exemplos que temos aqui, não é palavra nossa não, o pastor se deita até com a mulher de membros da igreja. Então, gente, temos que tomar cuidado. Temos que observar a palavra de Deus, não é porque é pastor, não é porque lê a palavra de Deus, não é porque chegou e mostrou ali, você tem que ver, você tem que analisar, você tem que falar realmente se aquilo lá é de Deus. Sai fora! O cara quer se deitar com a sua esposa, você vai deixar? Então é o que está acontecendo. Então estamos lutando, diz aqui, engordam-se, alisam-se, ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa dos órfãos para que eles prosperem. Nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Então os pastores não estão preocupados se estão agradando ou não a Deus. Você vê que eles não se preocupam se o necessitado vai prosperar. Não, eles querem se engordar, eles querem se enriquecer, eles se alisam, né? E as pessoas não prosperam, não chegam a lugar nenhum. Agora, o que foi? Eu não sei exatamente. Mas o que será que aconteceu com aquele marido, que ele soube que o pastor pegou a mulher dele, dizendo que foi Deus que mandou, e no fim não foi? Perante o mundo inteiro, o cara saber que o pastor se deitou com a mulher dele e não tinha nada a ver com as coisas de Deus. Então é isso, gente. Será que nós estamos errados aqui porque pregamos a palavra? Ou os pastores que estão abusando, ultrapassando os feitos, né? Então eles estão em mais perversidade, né? Do que eles ultrapassam os feitos dos malignos. Né? Essa é a palavra de Deus. Porque Deus, ele mostra na sua palavra assim: porque os ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando. Então você vê que eles estão no nosso meio espiando, né? Porque eles não têm coragem aí de
se voltar para Deus, então começam cobiçar a coisa dos outros, mulher dos outros, dinheiro dos outros. Mas eles se preocupam com os filhos deles, né? Com as famílias deles. E o pobre que se lasque por aí. Essa é a verdade. Mas Deus, Ele defende a tua causa, Ele defende a minha causa. E por isso que Ele veio, Ele enviou a palavra dEle, porque Ele disse assim, não castigaria eu essas coisas? Então Deus vai trazer, não se preocupe. Basta você falar a verdade, gente. Você tem que falar, fazer o papel que Deus quer que você faça. Falar, isso está errado. Eu não vou fazer parte deste erro, porque está errado. E Deus, Ele vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém.